Bem, já deu um tempinho, algumas horas, desde o momento que o Glenn lá do Intercept e a sua equipe vieram com o primeiro áudio da agora chamada Vaza Jato. O primeiro áudio é do Dallagnol. Eu percorri uma boa parte dos sites na esquerda e na direita, os jornais, desde a hora que esse áudio saiu para agora, e o que se percebe é que não se quer tirar o foco da reforma da Previdência, que está correndo paralelamente a isso. Mas não é possível desconsiderar o áudio. Ele vai ter os seus efeitos e já está tendo seus efeitos. Algumas pessoas saíram na frente para dizer, principalmente a direita, que nada demais nas conversas. Claro que a direita vai dizer isso. Mas a direita menos exacerbada, menos fanática, ela só vai se abater, e a população, em parte, só vai se abater na hora que aparecer um áudio dizendo a seguinte coisa: o Dallagnol conversando com o Moro, dizendo de como que eles vão forjar uma prova contra o Lula. Só que esse áudio, meu amigo, não vai aparecer. É muito provável que eles não conversaram isso. Essas coisas foram saindo, foram acontecendo. E é triste que se espere isso para se tomar uma providência. Porque o que já saiu, e esse áudio agora, já é o suficiente para você ter que tomar uma providência. Só uma pessoa que esteja cega, completamente cega de ideologia de direita e completamente fanatizada pelo Moro, pelo Dallagnol, pela Lava Jato, nos moldes que ela se apresentava, é que não percebe que esse áudio do Dallagnol é uma confissão de partidarismo. É uma reiteração de um partidarismo que ele vinha tendo, que ele vinha e que produziu aquele PowerPoint, que produziu as palestras dele em igreja, que produziu aquele espetáculo dele aqui na Casa do Saber, junto com a Fernanda lá, que é artista e dona da Casa do Saber, sobre as 10 medidas contra a corrupção, como se a nossa Constituição já não tivesse salvaguardas contra a corrupção, né? Toda aquela parafernália que eles foram fazendo durante anos para eleger a corrupção como sendo o maior mal do país, que é como eu já disse para vocês, uma típica ideologia de classe média no mundo todo, tomar a corrupção como maior do que ela é. Bem, e esconder com isso, né, a verdadeira corrupção, que é a maneira como os bancos são salvos no Brasil e no mundo todo, e como que eles endividam o Estado. Bom, mas o que o Dallagnol falou é basicamente alguma coisa do tipo: olha, a Lava Jato já prendeu o Lula, mas a questão nossa daqui para frente não é mais prender o Lula. A questão nossa da Lava Jato agora, ou seja, do recém-formado partido da Lava Jato, talvez um partido mais à direita que o PSL, é agora atrapalhar a candidatura do Haddad, não deixar que ninguém do PT volte ao governo, ou que as esquerdas voltem ao governo, e terminar o nosso trabalho. Foi isso, é basicamente isso. O que faz com que todo o processo da Lava Jato se destrua por essa fala dele. Ou seja, todo o trabalho da Lava Jato se perca por conta deste áudio. Esse áudio é fatal. A Lava Jato não era uma investigação. A Lava Jato era um partido. A hora que ele comemora, né, a atividade do Fux, por ter barrado o Lewandowski e proibido a entrevista do Lula à Folha de São Paulo, em meio à campanha, a hora que ele comemora isso,
e a hora que a gente já sabe de antemão que eles vinham conversando sobre o Fux e com o Fux, e eles falaram até, né, que o Fux era alguém que eles confiavam. Então, tudo... E o Fux mesmo, né? Você vê que ele... Tem vários vídeos dele na internet fazendo proselitismo político da reforma da Previdência, como se ele fosse um deputado. Então, está confessando também um partidarismo exacerbado, mais do que qualquer outro juiz, mais até do que o próprio Moro, né? Ele, como juiz do Supremo, fazendo papel de deputado, né? Então você vê que ali há um partido mesmo que estava funcionando e que agora, com este áudio, sai da questão digamos assim, da imparcialidade do Moro. Não se está mais avaliando a imparcialidade do Moro, nem a imparcialidade do Dallagnol. Porque no caso do Dallagnol, ele não tem que ter imparcialidade. Ele era o promotor, ele tem que ter parcialidade, ele tinha que realmente tentar condenar o Lula de qualquer maneira. Mas agora ele não está mais fazendo isso. Nesse áudio, ele está interrompendo, tentando interferir com a sua capacidade de promotor e associado a outros, porque você vê a conversa com outros, né? Associado a outros, a fazer agora da Lava Jato um partido que interrompa um processo eleitoral. Agora ele está trabalhando com o estelionato eleitoral já causado pela Lava Jato. Ele está interrompendo o processo. Não é mais da alçada dele fazer isso. Não é mais da alçada, acabou, prendeu o Lula, agora ele tem que partir para outro caso. Não tem mais outro caso. Acabou a Lava Jato. Agora ela continua como partido político na campanha contra o Haddad. Esse é o problema, que agora nós mudamos de foco. Não se trata mais do foco imparcialidade do Moro, imparcialidade de outros. Agora se trata do foco mais perigoso ainda, que é a validade das eleições. Quantas e quantas ações destas foram feitas com outros? Em outras situações. Essa é uma. Mas essa agora paira no ar, o que mais? Eu não estou falando de Bolsonaro ganhou eleição com fake news. Eu não estou falando que empresas de mineração apoiou o Bolsonaro. Nada disso, gente. O que eu estou falando é que existiu um partido político ilegal na campanha. É como se você tivesse um partido clandestino no Brasil, funcionando com funcionários públicos para derrubar um candidato. Isso é inusitado, gente. Isso é inusitado. Isso é muito mais grave do que o mensalão do PT, que comprava deputados para manter a base do governo votando o que o governo queria. Isso é muito mais grave que isso. Você tem um partido ilegal que todo mundo sabe que existe, por exemplo, uma guerrilha. Uma guerrilha que faz a opção pela luta armada. É um partido político, a opção pela luta armada, ele se torna ilegal. Ele vai, né, a qualquer momento ele pode interromper o processo eleitoral. Mas todo mundo sabe que existe. Agora, a Lava Jato se tornar um partido político, e nós todos pagando para esse partido político funcionar, porque nós estamos pagando esses juízes, promotores com nossos impostos. E eles fazendo uma atuação para destruir o processo democrático. Veja só, vamos supor que o Lula tivesse dado essa entrevista. Vocês já repararam a entrevista que ele deu? A primeira, a segunda, a terceira? O quanto que subiu a popularidade dele, o quanto que subiu de adeptos no site dele? Se vocês repararem isso, vocês vão ver que se ele dá aquela entrevista na Folha de São Paulo, há uma grande chance de o Haddad ganhar a eleição. Então se trata de números. Números. O processo eleitoral está sob suspeição. Agora não é mais questão de você pedir um habeas corpus para o Lula. Agora é questão de você entrar na justiça para invalidar as eleições. Vocês estão brincando, achando que eu estou falando por brincadeira? Não estou falando por brincadeira, não. Há elementos. Não que isso vá vingar, porque isso para vingar tem que ter força política. Mas há elementos jurídicos para tal. Você pode contestar essa eleição. Do mesmo jeito que várias eleições foram contestadas. Não se contestou a eleição do Maduro, não se contestou tantas outras eleições, já se contestou até a eleição do Bush.
Por que não pode contestar a eleição brasileira? Pode e deve. Agora deve. Agora deve, porque nós não sabemos... Se a diferença do Bolsonaro tivesse sido muito grande, seria um caso, já para ser investigado. Mas a diferença do Bolsonaro para o Haddad, naquele momento, era muito pequena. Uma entrevista ali poderia mudar, sim, as eleições. E estava funcionando no Brasil um partido político. Um partido político. Um partido político sem registro, subterrâneo, uma organização tipicamente criminosa por baixo do governo, por baixo de nós todos, com o nosso dinheiro, interrompendo as eleições, através do Fux, junto com o Dallagnol, eles comemorando todos eles ali, né, num trabalho contínuo. Agora, eu nem preciso mais de outro áudio. Esse, para mim, já é o suficiente para a gente colocar uma grande interrogação nessa eleição que levou um sujeito completamente despreparado para o governo. Se você pensar no Brasil, pensa o Brasil, 8ª economia do mundo. Não é, sabe, um lugar... Tem uma população de classe média relativamente escolarizada. Que essas pessoas sejam de direita, tudo bem, mas pensa na figura do Bolsonaro. Ele é vergonhoso, nós nunca tivemos uma coisa tão vergonhosa como o presidente. Então você levantar a hipótese de que essa eleição foi manipulada é totalmente válida, principalmente depois desse áudio. Funcionou um partido sem registro nas eleições. E ele é muito mais bolsonarista do que o PSL. Ou não? Ou não funcionou? Esse áudio é a confissão do Dallagnol. Eles estavam não só torcendo, eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando nas eleições. Não precisa mais nada, né? Acho que nós estamos sob um grande, pela primeira vez, um verdadeiro estelionato eleitoral. Pela primeira vez, um verdadeiro estelionato eleitoral. Talvez seja a primeira vez de toda a história do PT que o PT poderia reclamar e não aceitar os resultados da eleição, como o PT sempre fez no passado. Dessa vez ele não fez, e talvez dessa vez seja a única vez que ele tivesse razão de fazer. Não, tá vendo? Não era mesmo legítimo. Tá aí, ó. O resultado tá aí. 57 milhões de votos, 42 milhões de evangélicos, faltou um pouco. Esse um pouco, aí, ó, tá vendo? É o trabalho do partido clandestino. Porque se tivesse aquela entrevista da Folha, logo poderia ter outra. Por que agora liberou? E a hora que liberou, você viu o fuzuê que deu? Deu um fuzuê desgraçado. O país está dividido até agora. Olha o medão. Então, tem a ver sim o que eu estou falando. Tem a ver. Precisa pôr isso dentro dos quadros dos órgãos internacionais e fazer um fuzuê internacional o suficiente para ver se a gente consegue exportar o Bolsonaro vestido de canguru para a Austrália. Porque lá o exército está matando o canguru. Eles atiram no canguru. Né? Então o Bolsonaro, se bem que esse desgraçado já tomou facada e não morre. Né? Eu não desejo a morte dele. Eu desejo que ele, né, a gente pudesse dar uma arreada nele. Na bunda dele. Porque o que ele está fazendo é algo assim, ele está destruindo tudo que ele vê pela frente. Tudo, né? Ontem o Ibama tentou aí barrar lá uns madeireiros, mas os madeireiros roubando a madeira reagiram a bala. O Bolsonaro não fala nada, não tá nem aí, tá incentivando isso. Gente, monetização tá dura, viu? Então, se vocês quiserem colaborar com o canal, tem aqui as contas aqui embaixo, inclusive a lotérica pela Caixa. Daqui a pouco eu volto.